A curiosidade matou o gato. Eis um ditado bem conhecido com o poder de nos lembrar que a curiosidade nem sempre nos leva a coisas boas. Muitas vezes a busca por novas descobertas pode ser uma prática muito perigosa. É por isso que trazemos aqui hoje algumas descobertas perigosas que você vai ficar feliz que alguém fez por você. Número 10. Pata de elefante. Existem algumas descobertas que são tão terríveis que significam necessariamente o fim de qualquer um que tenha a infelicidade de testemunhar ela acontecendo. O acidente de Chernobyl em 1986 foi talvez um dos desastres nucleares mais infames e que mais abalou a opinião das pessoas sobre a energia nuclear. Todos conhecem a história desse acidente que deixou inúmeras vítimas. Entretanto, teve um grupo de pessoas que arriscou suas vidas ao descobrir um resquício bizarro nos restos de Chernobyl, uma massa radioativa de um material derretido que sobrou na fuga da usina. Essa massa ficou conhecida como pata de elefante, já que se parecia exatamente com isso. Na época de sua descoberta, seus níveis de radiação foram medidos em 10.000 Röntgen por hora. Se você for exposto a isso, estará morto. Bastam 2 minutos para que você comece a vomitar sem parar, tenha hemorragias e febre. Em 10 minutos de exposição, você só terá mais 2 dias de vida. Mesmo agora, depois de ser considerado relativamente seguro se aproximar dela, a pata de elefante ainda irradia morte por sua mera presença, um legado eterno da catástrofe que deu origem a ela. Número 9. Cadáveres durante a exploração urbana. Uma exploração urbana tem tudo para ser divertida, mas pode ser assustadora também. Um dos aspectos mais convidativos é a descoberta, já que é comum descobrir coisas novas em lugares abandonados que têm tudo para serem horripilantes. É o caso de uma sessão de exploração urbana no Memorial Mound, do canal de YouTube Autopsy Architecture. Designado oficialmente como uma casa funerária, o local estava em ruínas desde o início dos anos 2000. Foi relatado que era uma instalação bem cuidada quando ainda estava em funcionamento. Desde o seu abandono, moradores próximos relataram odores estranhos aparecendo naquela área, embora ninguém tenha sido capaz de identificar a fonte do cheiro, até agora. Um explorador documentou sua visita ao local e relatou que era como entrar em um filme de terror, com o cheiro de mofo de corpos em decomposição que podiam ser vistos através de seus caixões. A cena assustadora dos caixões abandonados era suficiente para perturbar qualquer um que ousasse explorar o local. Pouco tempo depois, as autoridades chegaram para resolver essa terrível descoberta feita pelo youtuber. Hoje o Memorial Mound está oficialmente fechado ao público, mas a descoberta dos cadáveres no local será uma memória que esses caras nunca mais vão esquecer. Número 8. O verme do inferno. O terror pode se manifestar de diferentes formas. Às vezes ele vem no formato de algo grotesco e absolutamente assustador. O Chordódeus formosanus é um verme parasita que infecta principalmente gafanhotos e louva-a-Deus. Começa como uma larva microscópica que se aloja dentro de um inseto hospedeiro. Uma vez lá dentro, ele começa a se alimentar das entranhas do inseto até crescer o suficiente para escapar de seu corpo. E então, como se fosse um filme de ficção científica, ele invade o cérebro de seu anfitrião, incitando o inseto a pular para dentro do corpo de água mais próximo. Depois que a vítima mergulha para a morte, o verme finalmente desliza para fora da casca para se reproduzir mais em outro inseto. De vez em quando, esses parasitas acabam terminando sua operação antes do previsto, seja pela morte do hospedeiro ou por algum fator externo. Nestes casos, o verme simplesmente sai do inseto assim que é possível. O que vemos aqui é uma cena bizarra digna de pesadelo, e tem o risco de estragar a saúde mental dos próximos minutos da pessoa que assiste isso. Número 7. Hóspede oculto. Você já teve a sensação de que não está sozinho? Talvez seja bom ouvir essa intuição de vez em quando, para não acabar descobrindo tarde demais que realmente tem alguém aí com você. Em um belo dia de dezembro de 2008, uma família na Pensilvânia começou a ouvir barulhos estranhos e inexplicáveis em alguns momentos do dia. No começo eles acharam que eram seus gatos que estavam fazendo os barulhos enquanto andavam pela casa. Mas então algumas coisas começaram a desaparecer misteriosamente. Comida começou a sumir da geladeira, dinheiro desaparecia da carteira, presentes de Natal eram roubados, e aí a gota d'água. Outros 2 casos de roubo foram registrados naquela mesma noite de Natal. Finalmente, a família acabou descobrindo algumas pegadas que iam até o sótão da casa. Eles então chamaram a polícia e já sabiam o que iriam encontrar. Ao abrir o sótão, um homem chamado Stanley Carter estava lá dentro, vestindo roupas que pertenciam à família. Logo, uma busca no sótão acabou revelando que estavam ali todos os itens desaparecidos. Esse bizarro encontro de um hóspede escondido na própria casa deixou a família toda em choque. Até hoje eles ficam paranoicos ao ouvir qualquer ruído estranho e não por acaso sempre acham que tem alguém dentro da casa. Número 6. Pés encontrados no mar. O alto mar desta vez é o palco das descobertas bizarras que iremos mostrar.
Você consegue imaginar alguma coisa mais perturbadora e bizarra do que pés humanos sendo encontrados em série espalhadas pelo mar? Pois é, desde 2007 vários pés humanos foram arrastados para a costa de British Columbia, no Canadá. Por si só, esses pés já são bizarros o suficiente, mas eles ainda tinham características estranhas que deixavam tudo ainda mais estranho. Por exemplo, quase todos os pés encontrados eram do lado direito e todos estavam calçando um tênis de estilo mais moderno. Ninguém sabe ao certo de onde exatamente esses misteriosos pés vieram, mas existem várias teorias plausíveis. Uma explicação fala do fato de que os cadáveres no mar podem durar muito mais tempo sem se decompor completamente, e esses pés teriam se separado naturalmente de corpos não recuperados de diversos acidentes de barco e avião. Outra explicação diz que os pés podem ser especificamente das vítimas do devastador tsunami asiático de 2004, sendo trazidos pelas correntes oceânicas mais ao norte em direção ao oeste do Canadá. Mas para além da origem, esses restos de pés calçando tênis de corrida certamente seriam a última coisa que eu gostaria de encontrar caso estivesse fazendo uma corrida matinal na beira da praia. Número 5. Corpos mumificados. Múmias e restos humanos mumificados com certeza não estão entre as coisas que você esperaria encontrar durante seu trabalho em uma tarde qualquer, muito menos limpando seu sótão num final de semana. Bem, isso é o que você imagina. Em janeiro de 2007, um cadáver relativamente preservado de uma criança foi descoberto em um depósito particular na Flórida. O bebê mumificado foi colocado dentro de uma mala e embrulhado em jornais dos anos 50. Ele foi encontrado quando uma mulher estava procurando itens nos pertences de seu falecido pai. Em vez de recordações pessoais de seus pais, o que a mulher encontrou foi algo bizarro e assustador. Ela se deparou com um bebê morto de décadas atrás. Outro caso semelhante relacionado a corpos mumificados tem a ver com a descoberta feita em um sótão abandonado em 2008. Tudo indica que um homem possuía uma cabeça mumificada como parte de seu patrimônio de relíquias, mas parece que ele acabou esquecendo dessa aquisição, deixando no meio de diversas outras coisas no sótão. Parece que se tratava da cabeça decapitada do rei Henrique VI da França, que foi executado. Até hoje a identidade desse resto mortal é debatida, mas uma coisa é certa: o susto que a pessoa que entrou naquele sótão pela primeira vez tomou com certeza jamais será esquecido. Número 4. Baleias explosivas. Assim como qualquer outro animal, ver um cadáver de uma baleia é algo deprimente por si só. Para muitos pode até ser algo mais curioso do que realmente triste. De qualquer forma, tome cuidado. Qualquer organismo morto está sujeito aos mesmos processos químicos que ocorrem durante a decomposição. Quando isso acontece, os gases se acumulam dentro do corpo. Normalmente esses gases têm saídas ou aberturas onde podem ser liberados gradualmente. Porém, nas baleias, devido à gordura e à pele grossa, os gases simplesmente continuam se acumulando lá dentro. Os gases então criam uma grande pressão dentro da carcaça, como um balão que vai sendo inflado. Provavelmente eu não preciso explicar o que acontece depois, mas essa seria mais do que apenas uma descoberta. Se você quiser ver algumas cenas reais, basta pesquisar por qualquer vídeo de baleias mortas explodindo, e você vai pensar duas vezes antes de bancar o curioso perto de uma baleia morta. E isso sem contar o fedor bizarro que essa explosão deve deixar no ar e em cima da pessoa que recebe essa descarga de entranhas. Número 3. Seringas e agulhas misteriosas. Objetos pontiagudos e espinhosos têm algo que deixam eles bizarros e tenebrosos por si só. Se esses espinhos ou agulhas estiverem infectados com algum veneno ou substância tóxica e potencialmente mortal, tudo fica ainda pior. Em dezembro de 2011, uma filial do Burger King ficou na mira dos jornais quando um cliente reclamou que tinha comido agulhas que estavam dentro de seu hambúrguer. As agulhas teriam perfurado sua língua e ele teria ficado hospitalizado por pelo menos 6 dias, quando outra agulha foi encontrada dentro de seu intestino delgado. Como era de se esperar, o Burger King responde ao caso na justiça. Em um caso um pouco pior, mas parecido, seringas foram encontradas escondidas dentro de roupas femininas em uma loja da Walmart na Geórgia. Esse incidente foi documentado em 2011, detalhando o relato de pelo menos 2 mulheres que foram picadas por estas agulhas. O fato de ter sua pele perfurada já é bastante repugnante, mas existia ainda a possibilidade de que as vítimas pudessem ter contraído doenças graves com as seringas, e todos ficaram ainda mais preocupados com esse caso na época. Será que os dois casos estavam relacionados? Considerando a distância enorme em que aconteceram, provavelmente não. Número 2. Lagarta Donald Trump. Calma, não estamos chamando o Trump de lagarta. Na verdade, a gente nem queria colocar ele no meio desse vídeo, mas a natureza nos obrigou. Olha só essa lagarta.
Trumpapillar é o apelido desse bichano em inglês, juntando o nome do político com a palavra em inglês para lagarta. Ela é proveniente da porção peruana da Amazônia. Embora possa parecer bonitinha e fofinha, você definitivamente não deve tocar em nenhuma parte do corpo dela. Na verdade, ela não tem nada de fofinho. Os pelos, na verdade, causam uma sensação dura e espinhosa quando são tocados, irritando a pele. Como você pode ver nessa imagem ampliada, os pelos apresentam protuberâncias duras e menores presas a eles, que atuam como minúsculas agulhas que perfuram a pele milhares de vezes. A real é que você precisa ficar longe desse bicho o máximo que puder. Basta um ventinho mais forte para enviar alguns desses pelinhos ásperos diretamente para a sua pele. Portanto, por mais tentador que seja investigar a peruca do Donald Trump, é melhor deixar esse bicho em paz para não acabar fazendo uma descoberta perigosa por você mesmo. Número 1. Cuidado com as bombas. Em última análise, o que seria a descoberta mais alarmante e perigosa de todas? Sim, qualquer coisa que possa explodir. Se falarmos mais especificamente de explosivos militares, aí sim o bicho pega. Um caso de explosivos encontrados em locais públicos aconteceu em 2015, quando granadas foram descobertas em uma caixa de doação de roupas e brinquedos para instituições de caridade. A descoberta aconteceu porque alguém que viu os itens e suspeitou deles chamou os bombeiros. A análise das granadas mostrou que eram explosivos da época da Guerra do Vietnã, o que significa que muito provavelmente poderiam ter explodido por acidente caso alguma criança confundisse com um brinquedo. O segundo caso foi em 2016, quando mais de 50 mil pessoas no sul da Alemanha tiveram que ser evacuadas após a descoberta de uma bomba gigante da época da Segunda Guerra Mundial, de quase 2 toneladas. Entre todos os dias que poderia ser descoberta, foram achar logo no Natal, e uma área no raio de 1,5 km de onde a bomba foi encontrada teve que ser evacuada. Felizmente, a bomba foi rapidamente desarmada e os moradores puderam voltar para casa naquela mesma noite para a ceia de Natal. E você, já fez alguma descoberta que preferia não ter feito? Conta pra gente nos comentários abaixo. E obrigado por assistir!